Como impedir interações medicamentosas? Então, o que é uma interação medicamentosa? Interação medicamentosa é quando acontece uma reação entre o antirretroviral com outro medicamento, uma substância, pode ser drogas, anabolizantes, etc. Ou com suplementos e fitoterápicos. E o que acontece quando acontece essa reação? Ele vai diminuir o efeito do antirretroviral ou do medicamento, ou da substância, do fitoterápico, do suplemento, etc. Ou vai aumentar o efeito do antirretroviral, do medicamento e das substâncias. Quando diminui o efeito, o que acontece? O medicamento para de fazer o efeito que precisa ser realizado. Que precisa fazer. Então, nos antirretrovirais é o efeito antirretroviral. Se aumenta o efeito, o que acontece? Aumenta a probabilidade de efeitos colaterais. Então, essas são as consequências. Primeira consequência, o medicamento para de funcionar. Segunda consequência, pode aumentar os efeitos colaterais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Interação entre o dolutegravir e a carbamazepina. Tudo isso aqui está na bula do dolutegravir. Carbamazepina diminui a concentração plasmática de dolutegravir. Então, a dose recomendada de dolutegravir, 50 mg 2 vezes ao dia. Então, o que acontece? Se a pessoa ela toma a carbamazepina, nós precisamos prescrever a dose dobrada do dolutegravir. Por quê? Porque a carbamazepina diminui a concentração do dolutegravir. Aí ele não fica com a concentração que ele precisa para ter o seu efeito antirretroviral. Então, como que nós vamos resolver isso? Ou a gente tira a carbamazepina, ou a gente aumenta a concentração do dolutegravir no sangue. Como que a gente aumenta? Dando uma dose dobrada. E aí vai ter a quantidade mínima de dolutegravir no sangue para o seu efeito antirretroviral. Dessa forma. Outro exemplo. Dolutegravir com metformina é um medicamento utilizado para o tratamento da resistência à insulina, né, que é a pré-diabetes ou da diabetes. A coadministração de dolutegravir aumentou a concentração plasmática de metformina. Para manter o controle glicêmico, um ajuste da dose da metformina pode ser considerado ao iniciar ou interromper o uso de metformina. Então, o que acontece? O dolutegravir ele aumenta a concentração de metformina. Qual que é a função da metformina? Diminuir a glicemia da pessoa. Porque ela está com a glicemia alta, a metformina diminui a glicemia. Só que como o dolutegravir aumenta a concentração de metformina, essa diminuição da glicose pode ser tão intensa que a pessoa pode ter o quê? Hipoglicemia. Então precisa ter cuidado na pessoa que toma metformina e utiliza o dolutegravir. Por quê? Porque existe uma chance maior dela ter um efeito colateral da metformina. Qual que é esse efeito colateral? A hipoglicemia. Abaixar muito a glicose da pessoa no sangue. E o último exemplo, dolutegravir com suplementos de cálcio. Recomenda-se que o dolutegravir seja administrado 2 horas antes ou 6 horas depois do suplemento que contém cálcio. Quando acompanhado de alimentos, o dolutegravir pode ser administrado ao mesmo tempo que esses suplementos. O que acontece? Os suplementos de cálcio podem diminuir a concentração do dolutegravir. Então, o que é melhor? Tomar com 6 horas de diferença. Esse é o melhor. Por isso que eu falei lá na aula de dolutegravir, se utiliza qualquer suplemento que contém cálcio, magnésio, alumínio ou multivitamínicos, toma os suplementos com 6 horas de diferença quando utiliza o dolutegravir. Então, todas essas interações, as principais interações, elas estão descritas nas bulas dos antirretrovirais. Está tudo lá. Então, se você tem dúvida, você busca na bula. Uma forma mais fácil é o site hivdruginteraction.org, que eu vou mostrar aqui para você, só que ele é em inglês. Então, a segunda opção é a bula, e a terceira é você conversar com o seu médico, se você tem acesso ao seu médico fácil. Então, começou a usar qualquer tratamento aí de uso contínuo, um outro médico prescreveu, você vai lá e conversa com o seu médico, para ele ver se existe uma possível interação entre esse novo tratamento de uso contínuo com a terapia antirretroviral. Eu uso a ferramenta, o HIV Drug Interaction. Então, como que funciona essa ferramenta? Aqui a gente coloca, que ele tem uma coluna, a gente coloca a terapia antirretroviral. Então, um exemplo, a lamivudina, tenofovir e dolutegravir. E aqui, o medicamento que vai ser utilizado junto com a terapia antirretroviral. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, a metformina. Ele coloca aqui como potencial interação, que está em laranja. Dolutegravir com metformina.
Aí você consegue ver aqui alternativas e ter mais informações sobre essa interação. Então, sempre quando dá laranja, se você for utilizar, se deu laranja, conversa com seu médico. Não utiliza sem conversar com seu médico. Verde, beleza. Então, lamivudina com metformina, não tem interação. Tenofovir com metformina, não tem interação. Excelente. Outro exemplo. O mesmo tratamento com esse medicamento. O que aconteceu? Dolutegravir apareceu vermelho aqui. O vermelho contraindicado, não pode usar. Então apareceu o vermelho, você não usa. Não pode usar. Apareceu o amarelinho, pode ter uma potencial interação bem fraquinha. Pode usar amarelinho, tranquilo. Então amarelinho e verdinho pode usar. Laranja, conversa com o médico. E vermelho, não utiliza em hipótese alguma. Não pode utilizar quando dá o vermelho. Então esse é o HIV Drug Interaction, que é a forma mais fácil. Mas se você tem dificuldade com o inglês, procura na bula, que na bula lá tem todas as principais interações medicamentosas com os antirretrovirais.